Como diz na Bíblia, eis que coloco de você a bênção e a maldição, a escolha. Escolha a vida. Coloco de você a vida e a morte. O que nós vamos escolher? A bênção, a vida, a obediência. Então, tudo está à nossa disposição. Então, vamos prestar atenção em cada um desses detalhes. Veja como o Senhor já nos prometeu tantas vitórias, tantas bênçãos. Eu preciso ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Não posso simplesmente ouvir um barulhinho e eu saio daqui do mesmo jeito. Não. Você fez um sacrifício, você veio para cá, nessa noite gelada, está uns 6, 7 graus lá fora. Então você não veio aqui para perder seu tempo, para sair da mesma forma. Para voltar para casa, para começar amanhã um dia de trabalho, pensando, falando e vivendo da mesma forma. Não, a fé vem pelo ouvir, nós estamos ouvindo a palavra. Mas a palavra não pode vir apenas com mais um culto, mais uma pregação, eu estou cumprindo aqui com o meu dia, do meu propósito, dos projetos de conquistas. Não, é a nossa vida, é a sua vida, são os seus resultados. É a sua bênção. Você não quer atrair maldição, você quer as bênçãos pela obediência. Então nós estamos ouvindo, estamos dando crédito à palavra. O Senhor está falando, não olhe para a direita nem para a esquerda. O Senhor falou, repetiu isso para Josué. Josué, não se desvie nem para um lado nem para o outro. Só assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, meus queridos, veja, é foco. É foco, nós precisamos ter um foco. Há pessoas que tudo que elas fazem não tem fluidez. Já tem outras pessoas que tudo que elas colocam as mãos tem fluidez, tem graça. Qual que é o segredo? Qual que é o mistério? A obediência, o alinhamento. João 8,32 diz assim, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus fala sobre a libertação, que vem por meio do conhecimento da verdade. E o que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é verdade? O mundo diz que a verdade é relativa, não, a verdade é objetiva, não é subjetiva. Então o que é verdade? A verdade é o que funciona. Fala, a verdade, de novo pessoal, a verdade é o que funciona. Então para eu acreditar e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então para eu ser livre eu preciso conhecer a verdade. O que é a verdade? Aquilo que vai funcionar. Porque se eu não tenho tido resultado em alguma área, é porque eu tenho acreditado em mentiras, porque a palavra não mente. Porque o Senhor está falando, a gente acabou de ler aqui, os versículos de Deuteronômio 28. Se nós obedecermos o Senhor, estivermos alinhados ao Senhor, olha quantas bênçãos que é para vir para as nossas vidas. Porque é o que nós lemos, a bênção é condicionada, não é porque eu tenho promessas, ok. Todo mundo tem promessas, mas elas nunca se tornarão realidade, fato, se eu não estiver alinhado a Deus. Porque Deus, Ele não passa por cima dos seus princípios. Se eu me alinho a Ele, Ele me ajuda, me abençoa. Se eu não me alinho, Ele está lá. Ele espera me posicionar, eu espero chegar no limite da dor. Ele espera eu tirar o jugo do meu pescoço e mudar. Então a verdade é a palavra de Deus, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E essa verdade, ela tem o poder de mudar a história de vida de qualquer pessoa. Davi disse isso. O Senhor pode transformar grande e forte qualquer pessoa. E ele está falando dele. Um rapazinho que não tinha crédito, não tinha nada, não tinha nome, não tinha nada, não tinha força, não tinha físico, mas tinha fé, tinha amor. E ninguém esperava ele para comer, ninguém honrava Davi, era menos importante que as ovelhas, mas quando Deus quis honrá-lo, ninguém comeu enquanto ele não chegava, enquanto ele não chegasse. O mais novinho, o mais fraquinho, envergonhou os irmãos dele, que era do exército, envergonhou Saul, que era do exército, os preparados, e eles disseram para ele, você é uma criança, é um menino, você não tem capacidade, mas e os outros capazes? Por que eles não fizeram nada então?
Então mostra, quando a pessoa acredita de verdade, ela não enxerga o que as pessoas estão falando para ela. Ela acredita no que Deus disse para ela. Porque ele poderia olhar para si, ele poderia ter um espelho lá e falar, puxa vida, é verdade, hein? Eu sou pequenininho, eu sou um menorzinho, eu não estou no exército, não é a minha responsabilidade, não tem nada a ver comigo, o que muitas pessoas fazem. Não tem nada a ver comigo, mas tinha tudo a ver com ele, porque era o país dele, era o povo dele. A humilhação era do povo dele, então ele também estava sendo humilhado. Tanto que ele se revoltou imediatamente. Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse cara para falar desse jeito com o povo de Deus? Então ele não se via, porque ele tinha uma fé que ultrapassava aquilo que as pessoas diziam que ele tinha. Então, por essa atitude, por essa fé, por acreditar na verdade, a vida dele, a história dele foi mudada totalmente. E quando nós acreditamos na palavra, ele pode mudar a nossa vida. E a verdade só é encontrada no Senhor, conhecendo o Senhor, buscando o Senhor, sendo livres e conhecerão a verdade os libertará. A verdade vai me libertar do pecado. A verdade vai me libertar das mentiras. A verdade vai me libertar das prisões espirituais, das prisões emocionais. A verdade me liberta. Eu não fico mais por aquilo que alguém disse para mim, eu fico por aquilo que Deus disse para mim. Aqui em João 6,63 diz assim: o Espírito é o que dá vida. Então o Espírito é que te dá a vida. Você não está bem, você não está se sentindo bem, está faltando Espírito. Está faltando Espírito Santo. Porque a carne não serve para nada. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes falei são Espírito e são vida. Então a palavra de Deus, ela me dá Espírito, ela me dá força, ela me dá vida, ela me dá esperança. Mas se eu viver pela carne, viver pelas emoções, Jesus já disse isso. A carne não serve para nada, ou em outra tradução, a carne não produz nada que se aproveita. Então, com base numa palavra como essa, nós podemos tirar conclusões para a nossa vida. Como que nós estamos? O Espírito da vida. Eu tenho vida, eu tenho ânimo, eu tenho a alegria, eu tenho alvos, metas, sonhos, eu quero viver, eu quero produzir, eu quero fazer coisas grandes. Então eu estou cheio de vida, eu estou cheio do Espírito. Mas se eu tenho andado cabisbaixo, eu tenho andado chateado, pesado, sem alegria nas coisas, sem perspectiva nenhuma nas coisas, então eu estou sendo conduzido por emoções, por sentimentos. Olha o que diz aqui, que palavra poderosa, de Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus, fala comigo por favor, é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, ela não é uma palavra, ela tem vida. Ela é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A medula, o centro dos ossos, o centro de tudo do nosso corpo, a medula. Então a palavra vai lá no profundo da nossa vida e julga os pensamentos e intenções do coração. Sem a palavra a gente vive no automático. Sem a palavra a gente vai falando e pensando tudo que chega até a nossa mente, até o nosso coração. Mas quando eu recebo a palavra, ela é viva, ela me desperta, ela me acorda. Ela é cortante, ela me divide, ela fala assim, nossa, eu não estava enxergando isso, eu não estava vendo isso. Ela julga os pensamentos, ela me dá discernimento das coisas, ela julga os pensamentos e as intenções por que eu faço isso? Por que eu falo assim? Por que eu trato as pessoas dessa forma? Por que com uma pessoa eu sou assim, com outra eu sou daquele jeito? Por que nessa circunstância eu trato uma pessoa dessa forma e depois de outra? Por que nessa circunstância eu falo assim, em outra circunstância eu falo assado? O Senhor está nos mostrando, a palavra vem, opa, por que isso? Que escravidão é essa? É para agradar? É para bajular? É uma insegurança? O que é? Então a palavra ela vem e me traz
discernimento, consciência sobre quem eu sou, a palavra de Deus, quanto mais eu busco conhecer o Senhor, mais eu conheço a mim mesmo.